Bom dia, turma! Como vocês estão? E aí, estamos de manhã, não é mesmo? Ai, confesso que é muito triste, gente. A gente só se encontrar de manhã assim, nem é sobre mim isso daqui. Mas vamos lá. Imagino que a galera vai entrando, mas a gente tem muita coisa para falar e a gente só tem até 1 hora para ficar aqui. E hoje, mais uma vez, assombrando vocês para sempre. Temos eletrodinâmica. Mas por que isso está assombrando tanto a gente? Eu não sei se eu chamo aqui, a gente faz uma sessão de terapia, se a gente chama um padre, a gente tem que chamar alguém para a gente conversar sobre eletrodinâmica. Eu só não sei quem chamar, porque, pelo amor de Deus. Então vamos lá, quero de novo mostrar. Oi, Fê! Diretamente da Casa Nova. As caixas, viu? Ah, não tá aparecendo. Dá para ver que é uma mudança. Vocês não estão vendo lá na sala, vocês estão vendo só o único quarto. Ai, gente, quando eu me mudei para cá, as minhas primeiras semanas, eu só tinha. Agora não é mais a mesma mesa, mas eu só tinha a mesa, o computador e um sonho aqui do escritório. Chegava a fazer eco para dar as mentorias. Era muito constrangedor, porque eu não tinha móvel, não tinha nada, que as coisas foram. Eu me mudei no final da pandemia, então tudo demorando para chegar. Cara, era isso, assim, era a mesa, o computador. Aí demorou quase um mês para chegar a estante, né? Para quem acompanha há mais tempo sabe que eu que desenhei essa estante, né, já está comigo tem mais de 10 anos, então ela teve que vir para cá. Mas era isso, assim, era o eco das mentorias. E caixas soltas, porque eu achei que a melhor ideia da minha vida era fazer a minha mudança, pessoa, na primeira vez mudando, em eco bag. Então eu botei tudo em eco bag ao invés de caixas. Não estou pronta ainda para falar sobre isso. Sabe o que é melhor, Rui? A minha mesa agora é L, a do escritório. A minha também. Eu só tenho essa parte. A outra parte do L está lá na garagem. Então, assim, eu apoio o meu cotovelo no nada. Gente, é muito trash, né, cara? Mudança. Ó, tô enrolando aqui, batendo papo, mas eu só tô procurando aqui o arquivo para abrir. Então vamos lá, vamos falar de eletricidade. Eu já mostrei isso aqui para você. Se você ainda não viu, você tira um print, cola na sua parede, porque essa é a grande questão, né? Eu vou passar para Maria e a Rê, né? Elas têm considerações para falar sobre eletrodinâmica, mas eu queria muito começar mostrando isso daqui de novo, porque é extremamente previsível o que vai acontecer no Enem, né? Então, novamente, né, nesses últimos 5 anos, a gente teve aqui, né, uma diferença de 40, vamos botar, eu contei 41, né, mas mais de 40 questões para eletrodinâmica e 6 questões para eletrostática. A gente já tem todo o conteúdo aqui de eletrostática, todo o conteúdo de eletrodinâmica, e a gente consegue mapear até quais são as partes que caem mais. Então, se a gente sabe nesse momento, a gente não, né, querida, eu, que é a gente, né, quem mapeia isso aqui? Se a gente não consegue focar em tudo nesse momento, ou se a gente ainda está com problema com a eletricidade, eu sei que está ficando repetitivo, né, mas os erros de vocês também. Agora eu vou usar sempre essa mesma resposta quando eu tiver que falar a mesma coisa. Gente, porque eu não aguento mais ler uma eletrodinâmica naqueles diagnósticos de bloco, pelo amor de Deus, me deixa superar e ir em frente para outra coisa. Então vamos lá, eletricidade, segundo conteúdo, segundo grupo de conteúdos mais cobrados no Enem, a galera não costuma fazer essa separação muito boa com a natureza. Então em física a gente tem aqui 4 grupos que são a chave, que é, né, logicamente a mecânica, só que dentro da mecânica a gente vai ramificar para principalmente dinâmica e cinemática, é o que mais cai. Mas a gente sabe que contando todas as questões de mecânica ainda é mais pedida. Porém, eletricidade falou, não serei a segunda, eu não serei vice. E ela está se esforçando, assim, loucamente para ela conseguir vencer a mecânica nesses últimos anos. Então tem muito professor por aí, tem muita página que fica postando aqueles mais do mesmo, que estão ainda falando de uma previsibilidade de questões antigas. A gente tem um hot seat sobre isso, lembra até que ficou eu e a Rê aqui tirando umas dúvidas, falando, né, trocando sobre, de como mudou, por exemplo, biotecnologia, que não aparecia tanto e agora nos últimos anos está aparecendo. Então, o que eu fiz esse ano, só porque a gente vai estar gravado e a gente tem alunos novos? Eu rematei tudo, né? Voltei ali, considerei os últimos 5 anos e também fiz um recorte aqui para os últimos 2 anos para ficar o mais próximo do que é possível com essa mudança da prova, considerando principalmente ali 2024. E aí a gente tem a eletrodinâmica, que vence loucamente. Então, no
último ano foram muitas questões, tá? De eletricidade, muitas mesmo, né? Eu coloquei aqui em cima, foram 7 questões. Quando eu falo 7 questões aqui em 2024, eu estou considerando as 2 provas, estou considerando primeira e segunda aplicação. Mas o que a gente vai fazer? A gente separa a eletrodinâmica e a eletrostática, e aqui eu fiz questão de listar a quantidade de vezes que foram cobradas nesses últimos anos. Então a gente sabe que para a eletrodinâmica tá safa, a gente vai começar, primeiro, vai olhar todos os conteúdos. Se você tá na dúvida de como fazer isso, pelo incrível que pareça, tem um vídeo de graça no Insta, no YouTube, sei lá, no TikTok, falando isso, bem resumido. Vai fazer, né, a base, então vai entender ali quais são os conceitos, igual a gente trabalhou no nosso encontro de física, do protocolo, né, 40 mais de física, então de você entender os conceitos, de você entender a base, entender como é que funciona a matéria. Depois você precisa tá mandando muito bem circuitos, potência, e aí a gente tem aqui, né, em verdinho. Depois você vai passar para os roxinhos. Os que estão em branco é que nunca caiu sozinho, né? Então, ou não caiu, ou ele só cai associado. Então, vale a pena a gente gastar tanto tempo num negócio que ainda não caiu, se a gente não tá sabendo o circuito, e olhando, tá? Pelos erros de vocês, especificamente, circuitos e potência, né? Assim, já tá desnecessário, tá bom? Tá até mais do que resistores. Mas se eu fosse vocês, eu focaria bonito. Só cuidado que trabalho e energia era tipo o auge do auge. Era a coisa da moda. Ela foi a Britney em algum momento da história. Só que nos últimos 2 anos não tá mais auge do auge. Então a gente aqui tem que saber muito bem, porque trabalho e energia é obrigatório. Já foi o mais obrigatório de tudo. Se eu não me engano, acho que até a Rê, né, vai fazer um comentário sobre, eu tava vendo lá no grupo, que tem mais sacadas de trabalho e energia. Só que você não pode considerar trabalho e energia como a grande sacada desse ano. Porque a gente não tem como saber se vai voltar isso. O que a gente está vendo, né, pela estatística, é que ele já está perdendo ali a força dele. E qual é o problema quando perde a força? É um bagulho que estão falando há 10 anos. Quando eu comecei a trabalhar com vestibular, já estavam falando de trabalho e energia. E era, de fato, tão forte. Então, imagina, vai cair no trabalho e energia hoje. Tu vai errar o negócio que, antes da minha prova de vestibular, a gente já sabia que era obrigatório. Então, é só para a gente ter aqui uma dimensão das prioridades. Rê, então você está falando para não estudar eletrostática? Óbvio que não. Óbvio que eu não estou falando isso. A ideia é estudar. Agora, para que vai gastar tanto tempo em eletrostática se você está errando um monte, você não está alinhado com a eletrodinâmica? A proporção aqui de cair, o que vai te reprovar num caso desse? É não saber a eletrodinâmica. Ah, mas esse ano pode cair 70 vezes a eletrostática na prova? Pode tudo no Enem. Simplesmente pode tudo. Mas estatisticamente não é assim que funciona, tá bom? E as questões de eletrostática são um pouquinho mais difíceis do que as questões de eletrodinâmica. E pelo amor de Deus, tira, bota aqui, ó, e faz assim, ó, para sair da tua cabeça. As questões de eletrodinâmica no Enem não são difíceis. Elas só são longas para você quebrar. Então, se você pega a questão e você vem quebrando pedacinho, pedacinho para fazer aquele checklist de resolução, são questões óbvias, repetidas, fáceis e exatamente naquele esqueminha que eu falei para vocês, que tem ali o conceito, o fenômeno, vai ter a contextualização, o objeto e você tem a ação. É só isso, mais até padrão. Queria muito deixar isso sinalizado e vou passar aqui para as meninas. Quero também lembrar que a gente tem lista de eletrodinâmica com todos os padrões que precisa. Então tá no nosso drive, tá na nossa pasta de GPS. Cara, é só fazer aquilo. A gente tem oficina, né, do projeto de natureza, mostrando como interpretar as questões de física e vai usar exatamente para a eletrodinâmica. A gente tem oficina de questões com a Letícia, se eu não me engano, foi a do dia 13. Só, né, com questões ali de eletrodinâmica em física, né? Foi física e matemática, como sempre. Ou seja, prova de domingo não pode vir eletrodinâmica como erro nessa prova, é uma questão de honra. Maria, quem quer começar? Você ou Rê? Como é que vocês organizaram? Quer recomeçar falando de trabalho e energia? Eu posso começar, talvez. Será que eu posso transmitir minha tela? Porque eu acho que fica muito mais fácil. Por favor. Tá, vou transmitir. Que são, tipo assim, o que eu queria compartilhar são algumas coisas que, assim, são coisas, eu tava até falando, assim, com a Aline e com a Maria, que são coisas óbvias. Só que, assim, um professor de física me disse uma vez, o óbvio, tipo, precisa ser dito. Porque às vezes é óbvio, só que a gente tem tanto conteúdo, tem tanta coisa que a gente vê que a gente não se toca, que é literalmente óbvio. São coisas literalmente óbvias. Ô, Exato, gente, eu tô falando isso tantas vezes, todos os dias, mas é de fato, né, gente? Primeiro que o que é óbvio pra gente não é óbvio para outra pessoa. E segundo, que o óbvio também é muito esquecido.
E às vezes a É. gente está tão preocupado com o elaborado, com o aprofundado, que o que a gente esquece no dia a dia? A gente esquece o óbvio, a gente esquece o bobo. Eu já conecto a tela porque a minha internet está querendo me... Ó, o INEP. O INEP está Eu querendo... amei que a gente tem. A Luma está comentando aqui que fica muito em dúvida quando usar energia e quando usar trabalho. Muito interessante. Tá. Alguém tem uma. Tem? Foi isso aí. Essa é uma das coisas que, tipo assim, clicou para mim e que mudou tudo. Tá, a minha internet aqui, não sei por que não tá carregando o Meet, mas então eu vou só falando para vocês ver se entender. Uma coisa que me travou muito tem aquela música que é a música que a Lei até apresentou para nós. Tipo, eu conheço ela também desde que eu aprendi esse conteúdo, que é aquela potência é trabalho sobre tempo. Acho que a maioria conhece essa música. Só que aí algo que eu me travava, que às vezes eu não entendia, era tipo assim, tá, a potência é trabalho sobre o tempo, mas e se eu quiser pegar alguma outra energia? Tipo, eu travava e eu não sabia o que fazer. Só que a questão é que trabalho é uma forma de energia. E quando analisar essa fórmula, a gente tem que ter um olhar mais amplo para ela. Então, quando a gente coloca que a potência é trabalho sobre tempo, trabalho é uma forma de energia. Então, para essa fórmula, entra qualquer forma de energia. Então, tipo assim, qualquer mesmo, sempre que numa prova falar sobre alguma relação de energia, pode ser energia potencial gravitacional, energia elástica, calor, trabalho, energia elétrica, qualquer energia, gente, é só aplicar. É tipo assim, essa forma serve para tudo, serve para qualquer conteúdo. E assim, eu nunca conseguia resolver esses conteúdos, porque eu ficava, gente, que fórmula eu uso? Tipo, tá, eu sei que tem potência e trabalho sobre tempo, mas essa questão aqui caiu sobre calor específico, sobre energia em calorias. Tipo, o que que eu faço? Gente, tipo, é a coisa mais óbvia, é só tu mudar por um quê, pronto, tu já calculou. Então, tipo assim, é só vocês primeiro terem em mente que quando fala essa forma de energia, é qualquer forma de energia. E aí tem algumas coisas a mais desse aí que também ajudam a tu criar relações. Uma coisa que eu acho que muito importante lembrar, porque ontem até eu estava resolvendo uma questão com a Aline, e para a gente meio que entender por que a gente fez o cálculo daquela forma, a gente usou a unidade de medida da potência, algo que é muito importante de Rê, saber também, que é o watts. só antes de você ir para a unidade de medida, até me lembrei que eu conversando com a Lê, fui pegar até minhas anotações, né? Eu fiz aula Aham, de eletrodinâmica com Letícia, antes da aula de vocês, né? Aí eu sim. anotei umas coisas. Eu queria ver se eu tinha entendido. Então, potência a gente pode chamar de energia por tempo? É. Ah, então eu anotei a relação certa. E para mim, o que fez sentido, muito próximo do que você falou, eu nunca tinha entendido dessa forma. Vocês sabem que eu Uhum. fico obcecada com coisas que não são absolutamente nem um pouco da minha conta. Trabalho, eu nunca tinha, anotei a definição, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. É a força que um objeto faz em uma determinada distância. Por isso da fórmula, né, cara? E aí, Sim. quando a gente fala que trabalho é energia e potência é trabalho, tá tudo ligado, porque na verdade vai ser para conseguir determinar ali o tempo e a distância, né? A força que o objeto vai fazer. Cara, achei muito, muito, muito irado isso. Desculpa, gente. Pode ser muito óbvio para vocês, mas eu acabei de aprender eletrodinâmica. Pode seguir, pode seguir, pode seguir. Retravou. Gente, caí do nada, fui Que desconectada do nada. isso? É o INEP, viu? Eu tô Com falando pra você. certeza. Quando a gente fala, reparou, mas todas as vezes que a gente falou de eletrodinâmica, deu caô na internet. É verdade, todas as vezes. Então, deixa eu anotar aqui, vocês quiserem, serve energia potencial gravitacional, serve energia elástica, energia cinética, serve calor, serve trabalho, e aí vale lembrar daí as formulinhas de cada um, que inclusive no Enem nem sempre é necessário. Tipo, na maioria das questões que eu vi que envolvia potência e calor, a gente só precisava saber fazer essa troca aqui, porque até para passar de joule para caloria, o Enem geralmente dá a relação, que geralmente é 4 ou 4,2, então geralmente ele mesmo dá a própria relação, então, tipo assim, não tem muita encrenca. É só quando é questões mais complicadas que falam, tipo, aquecimento da água, que teve essa variação de energia, que aí sim tu precisa aplicar a fórmula extensa dessa, né, que é o QMACET, que é calor específico vezes variação de temperatura. Tipo assim, é mais nessas questões, assim, que são um pouquinho mais chatinhas. Mas se é só o básico, tipo assim,
quanto de calor tipo, foi dissipado, quanto de calor foi gasto. Pronto, é isso. Acabou. Não tem muito mais. E aí, entrando na parte de unidade de medida, que eu acho que é muito importante essa relação, porque as coisas começam a fazer mais sentido também, é saber que potência é watt, só que saber o que é o watt. O watt, ele é igual a joule por segundo. Isso aqui também faz uma diferença muito grande, porque até ontem eu estava fazendo uma questão e eu não tinha entendido muito bem, e tinha que passar, tipo, calorias para joule, fazer essas trocas, e aí eu não estava fazendo sentido. Eu falei para a Aline, watts é joule por segundo. Então é óbvio que se eu vou calcular, por exemplo, esse calor aqui, eu quero saber quanto que calor tem. Eu passo esse tempo para cá, fica a potência pela variação de tempo. Então, ao realizar esse cálculo, a gente sabe que a potência é em watts e o tempo, a gente é como se fosse isso aqui, ó. O tempo vai ser em segundos. Então, esse calor, quando a gente achar ele, a gente vai achar um valor X em joules. E é por isso que a gente tem que passar pela unidade de medida do calor, que é a caloria. Por isso que muitas vezes a gente tem que ou dividir ou multiplicar, dependendo do contexto, para chegar na unidade de medida certa. Então, tipo, ter essa relação salva aqui também ajuda a... Nossa, o INEP tá tentando derrubar muito ali nesses dias. Pra ser bem sincero, tentando muito. E aí, essa relação é importante. Deixa eu lembrar, tinha mais alguma coisa que eu tinha acabado de pensar. Eita, meu Deus. E aí, aqui tem outra relação, também agora, indo mais para a parte da eletrodinâmica, e não trabalho energia, que acho que vale a pena vocês terem isso em mente, que no início, quando eu estava resolvendo algumas questões que era de circuitos, assim, e que envolvia, tipo assim, diferença de potencial, resistência, eu às vezes não entendia, assim, muito a questão da resistência. Só que uma coisa que a gente tem que pensar é o literal. A resistência é literalmente uma resistência. Ela é algo que vai resistir. Então, por exemplo, tem questões, às vezes, sobre os chuveiros, sobre as resistências. Se a resistência é pequena, logo vai poder passar mais calor, mais potência, porque ela é uma resistência, ela está fazendo uma menor força resistente. Então, isso aí também vai ficar mais fácil de passar mais calor e mais eletricidade. Agora, se for uma resistência maior, tanto em tamanho como em unidades de medida, entre uma tipo de 5 ohms para uma de 10 ohms, a de 10 ohms ela é mais resistente, ou seja, ela vai ser mais resistente para passar qualquer coisa ali. Então, para passar calor, para passar energia, tudo vai ser mais resistente. Quando eu estava com muita dificuldade nisso, o que clicou para mim foi que eu perguntei para o GPT e ele me explicou como sendo uma caixa d'água. Então, ele explicou que tinha a caixa d'água lá em cima, aí tem os canos. Tem os canos largos e tem os canos finos. Quando o cano tá largo, a água, ela passa mais tranquilamente, até a pressão dela é menor, porque tem um espaço muito grande para passar. Só que a partir do que o cano ficou estreito, a água ela precisa fazer mais força para passar. Então isso acaba aumentando a pressão, porque o cano ele tá fazendo uma resistência maior na corrente de passar. Então, tipo assim, isso foi algo assim que também clicou e fez muito sentido e começou a fazer diferença para mim. E a eletrodinâmica tem muito disso, são coisas muito óbvias que a gente, assim, não percebe. Acho que por enquanto é isso. Outra formulinha também que cai em questões que eu acho válido também é de ter ela em mente, não cai em todas, e às vezes por uma análise dimensional a gente consegue meio que deduzir ela, assim, na questão, mas tu ter ela em mente também já ajuda muito, que é a parte da intensidade, que é watts por metro quadrado. Isso aqui é algo que cai muito quando envolve placas solares, as placas fotovoltaicas. Isso aqui é uma fórmula que ela quase sempre é aplicada. Acho que por enquanto é isso. Se surgir mais alguma coisa, eu compartilho. Sim, vou seguir aqui para Maria. Ai, gente, é porque não adianta, eu já indiquei milhões de vezes, mas está muito gostoso estudar física por esse livro, o livro da física. Aí eu estou lendo sobre eletrodinâmica, enquanto você está falando. Vai lá, Maria. E tinha aquele esquema de cores também, a realuna. Tinha aquele esquema Ah, do...
Tá, Da passagem eu, corrente. tá, eu vou explicar meio por cima, assim, que eu vou falar que eu sei aplicar, mas para explicar, às vezes eu não tô sabendo explicar tão bem. Ah, Mas se mas aí a vocês gente vai quiserem, junto, vai todo mundo junto. mas se vocês quiserem entender, eu recomendo, tipo, eu sei que o ideal nem sempre é olhar a aula de resolução, mas nos de circuitos, eu recomendo vocês verem a aula do Physics no YouTube, porque foi com ele que eu aprendi essa técnica. Então, às vezes, em questões de circuito, ele aplica isso nas resoluções. Então, tipo, faz mais sentido para entender. Foi uma questão que a Aline compartilhou com a gente. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui não é o simulado do final de semana R? Não, né? 2021 PPL, Você me o fez uma pergunta que eu não intermediário. estava pronta. Não, é 22, Não. no final de Ah, semana. então eu posso mostrar. Não, porque se fosse eu não ia mostrar, né? Não, não foi esse. Qual que foi, Aline? Alguém tá gritando pra mostra? Foi 2021 regular. Não? Primeira Então, mas aplicação. 21 é do mês que vem. Não sei por que que vocês fizeram. Não, eu não fiz, foi uma questão. Quem tem medo, né? Calma Eu lá, aqui, cada um por si. Se a Aline fez, calma lá. quem é a Aline? Que eu nem sei quem é a Aline nessa mentoria. Calma lá, não vamos botar o boi na frente da carroça, não, tá? Tá, agora tem que ter alguma questão. Sim, Da Aline. carroça. Tá, agora que eu não sei o que eu faço, então. Porque era por ela. Eu não Tá sei de outra bom. questão que eu posso usar para mostrar. Droga, não, deixa. A gente pensa depois e grava um vídeo, a gente faz alguma coisa. Mas eu já vi esse formato das cores, eu realmente acho que é muito legal. Tô para falar isso com Para vocês. ver a diferença de potencial. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu acho que eu vou ter aqui. Peraí. Deixa eu catar. Eletrodinâmica. Acho que eu já devo ter feito alguma questão que eu vi a correção assim, então. Não, não é daqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma que eu usei a cor. Ai, pior que nas correções que eu não usei a cor. Poxa vida. Mas fica para uma próxima de eu achar uma questão, então, disso. Que aqui eu tenho das cores, mas tá meio. Não tem enunciado nem nada de questão para explicar. Ah, poxa. Maria, se quiser adicionar algo. Deixa eu compartilhar. Eu estava tentando montar um raciocínio, né, sobre tópicos importantes da eletrodinâmica, questões e afins que podem aparecer. Aí eu acabei montando um slide com base nesses raciocínios que eu fui fazendo, que eu achei que ia ficar mais bonitinho organizado. Aí eu vou tentar compartilhar. Enquanto a Maria compartilha, tentam me julgar se eu largasse tudo na primeira e virasse professora de física, matemática e química. Vocês iam me julgar?
Tá, desculpa. Vou esperar. Ai, gente, é sério, como que vocês podem não gostar disso? Mas, Renata, eu não ia te julgar que você fizesse para de gravar. Não sei que não dá pra parar de gravar. Esse não é aquele que a gente consegue qualidade de fofoca. Sim, mas eu não ia te julgar se você criasse um produto. Um curso fechado, não uma mentoria, sabe? Um produto. Bem dinheiro. Ai, gente. Ainda bem que a gente tem a gente, né? Mas é sério, compre. Eu tô tentando agora arrumar uma boa desculpa para comprar o de química. Eu preciso dessa coleção do de química agora na minha vida. Oh, Gente, eu fiz um desenho, porque... eu não estava pronta para esse desenho. Socorro! Então, eu tenho uma forma de aprender física, que eu só aprendo física desse jeito. Eu tenho que entender as coisas, eu tenho que entender de uma forma meio lúdica e pensar em associações e exemplos. Aí a forma que eu aprendi cada um desses elementos, porque eles são muito importantes para a gente pensar, tipo, um circuito, uma coisa do tipo, e a gente se guiar nas questões. Aí a forma que eu acabei aprendendo foi bem desse jeito. Eu penso na DDP como se fosse um carinha que ele está carregando, ele vai dar uma determinada quantidade de energia. E existe sim um princípio para isso, né? Porque tal qual newtons, quilogramas versus kg vezes m, isso aqui que eu estou tentando falar, o nosso Newton, a gente também pode dizer que os volts são joules por coulomb. Então, é uma determinada quantidade de energia que a gente vai entregar para algum aparelho funcionar, para alguma coisa dar certo lá, ou para o babado funcionar. Aí, o que acontece? Eu gosto de pensar que existem... Os elétrons eles já estão lá espalhados pelo fio. É como se fosse a nuvem de elétrons que tem na ligação metálica. Não sei se vai parecer muito confuso, porque é muita coisa ao mesmo tempo que eu vou pensando e vou associando. Mas os elétrons eles já estão lá. Só que para a gente ter a corrente passando, para a gente ter um circuito bonitinho, tudo funcionando, a gente precisa de certa organização. Isso também é relativo à corrente. Para o circuito funcionar bem, precisa existir diferença de potencial. Precisa existir essa organização. Precisa que esse carinha vá lá e ele dê determinada quantidade de energia para funcionar. E aí tem a resistência também, né? Que é quase como se fosse uma perda, né? Não, porque é como se fosse o pedágio. Para mim, na minha cabeça, é o pedágio. Ele está passando por lá, né? Esse carinha está passando, está distribuindo energia. E aí ele para nesse pedágio, que é a resistência. Não, ok, você vai me dar um pouquinho de energia, mas você vai pagar um pouquinho também. Então, me dê um pouquinho. Eu penso dessa forma. Aí é uma coisa que me ajuda. Pensar nesse esquema, não sei se fez muito sentido o que eu disse. Maria, fez. Deixa eu até dar um complemento, porque, por exemplo, a Maria, ela estuda física, e eu acho que daqui da mentoria esse ano, a Maria talvez seja, pelo menos, a única que eu acompanho tão de perto que estuda física desse jeito. Ela estuda uma física raiz, na verdade. O formato dela de entender a física usando, eu estou brincando, né, que eu estou com esse livro, mas a ideia desse livro, livro da física, tem a coleção, já falei, para matemática, para química, acho que tem para ciências, mas enfim. A ideia desse livro é que ele mostra a física pela galera que estava pensando essas teorias, esses conceitos, esses fenômenos. Então, óbvio que não vai dar para ver, mas ele vem trazendo ali uma explicação de onde surgiu aquilo. E no início,
era pensado desse jeito porque física ela está totalmente associada à nossa relação com o universo, com o mundo que a gente vive. Então, quando a gente começa a fazer essas conexões, que foi como a Maria chamou, e a gente começa a entender que está respeitando uma lei, né, natural, está respeitando um fenômeno, e a gente vai colocando isso, né, em desenhos ali, em coisas que a gente aproxima, fica muito mais fácil da gente conseguir associar isso para dentro das questões, porque as questões nada mais, né, são do que uma organização de um conceito de uma forma prática, que nesse caso é para você montar lá uma estrutura e chegar numa alternativa, que vai ter que ser a correta. E aí, quando a Maria fala isso, e ela faz várias analogias, né? Eu brinco muito que eu gosto muito das analogias dela com Fórmula 1, das coisas que ela vai estudando para Fórmula 1. Cara, são muito sensacionais, mas por que eu identifico? Porque eu vejo que ela está, de fato, entendendo como aquele fenômeno foi cunhado, como ele vai aplicar. Depois você só fazer uma questão sobre isso é muito mais simples, né? Mas, normalmente, vocês fazem no sentido inverso. Então, vocês pegam ali, tem que decorar a fórmula, tem que fazer um não sei o quê, aí tem que preparar enfim, aquela estrutura. Mas se vocês começarem a associar onde vocês veem isso, por que é desse jeito? Por que a fórmula se organiza dessa maneira? Vocês vão, com certeza, ter mais segurança na hora de fato, ali, né, dominar o conteúdo. E a Rê tinha levantado a mão. Só E eu para quero que achar a que capa desse boneco seja, sei lá, primeiro eu quero um quadro aqui no meu escritório com esse boneco. Eu realmente gostei muito dele, desculpa. Não, é só para falar que eu consegui fazer a questão das cores com uma questão de circuitos que teve no Enem 23 PPL. Então, daí depois eu mostro. Então boa. Tá, depois a Maria vai seguindo e no final a gente volta para você. Pode seguir, Maria. Mas tá ótimo, tá seguindo, faz muito sentido. Tá fazendo sentido para vocês? Beleza. E conforme ela for fazendo, então, as correlações, vão colocando no chat, vão abrindo para a gente pensar outras correlações que vocês estão fazendo a partir ou que vocês já fizeram, para a gente ter aqui várias ideias juntos, tá bom? Quando eu estava aprendendo, eu estava passando um perrengue danado para aprender eletrodinâmica, eu, inclusive, fiquei tão obcecada que eu fui no YouTube e eu fui procurar o sistema nervoso, só que em forma de circuito. O cara lá me explicando, mostrando desenhos de como é que funcionava o sistema nervoso, só que, de fato, como um circuito. Eu fiquei, meu Deus, que incrível, muito, muito massa. Depois eu quero esse vídeo, tá? Eu vou ver se eu Nossa, isso consigo. poderia ser uma questão tão bonita. Sim, é muito, muito massa o vídeo. Eu vou ver se eu consigo encontrar de novo. Só a Luma tinha levantado a mão. Era só porque eu também gostaria de compartilhar algumas coisas sobre circuito, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, e tipo, eu também tinha muita dificuldade, mas eu consegui ter uma visão diferente, então, que foi o que me ajudou mais. Aí eu queria mostrar depois como que resolve aqueles circuitos que são bem mirabolantes, que inclusive eu vi um no Enem 2017, não lembro se era PPL ou era normal. Era tipo assim, loucão, loucão, eu consegui acertar aquela questão que tinha inclusive um fusível. E você tinha que calcular qual era a corrente que passava naquele fusível, depois de destrinchar todas as resistências equivalentes ali. E é isso. Caraca, não, então ótimo. Bora lá, muita coisa para compartilhar. Então vai, Só pode seguir, Maria. Oi, acionar Rê. rapidinho, que eu compartilhei no grupo uma vez, mas eu vou compartilhar de novo uma playlist do YouTube que eu acho muito válida de ver, que tem um professor e tem, tipo assim, vários vídeos, inclusive vídeos que ele já fez, já caíram questões do Enem sobre, que é a física aplicada no dia a dia. Então, ele pega uma situação do dia a dia e põe a física por trás, e assim, já caíram questões no Enem que eu vi, e era, tipo assim, uma que tenha de uma de coisa de carro, uma de uma taça lá, de diferença lá de calor e coisa, tipo, ele explicou já nos vídeos dele. Ai, muito legal. Valeu. Gente, assim, eu tinha separado algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Tem essas questões de lâmpada que sempre caem. Eu tinha separado coisas sobre resistência equivalente, para a gente pensar em sistema, a gente pensar como é que
em cada caso, porque existem as fórmulas, né, tem aquela, se tá em série, tem que somar todos os caras. Aí, se não tiver em série, vai ter que fazer um sobre REC de cada um. Só que aí existem outras formas de você lidar com o sistema e tem como você trabalhar com a proporcionalidade, tem como você trabalhar com análise dimensional. Aí eu fui colocando essas coisas aqui, eu botei conceitos importantes também, que podem aparecer. Isso aqui, essa daqui dá para resolver sem usar nenhuma fórmula, só em análise dimensional. Às vezes eu tenho dessas. Eu vejo muita coisa acontecendo e eu faço questão de trabalho e energia por análise dimensional, esse tipo de coisa. Aí, essa questão, ela parece um pouquinho, meu Deus, socorro, porque tem várias coisas, né, acontecendo aqui de medida de tipo miliampere-hora, watt-hora e afins. É um negócio que a gente não está acostumado a manusear dentro das fórmulas. Porém, ele diz aqui, na questão, que ele precisa de 2 amperes. E ele tinha me dado aqui, né? 4.400 miliampere-hora. E ele quer o tempo máximo em minuto. O jeito que eu tenho de resolver essa questão é simplesmente pegar isso aqui e pensar, tá, aqui eu tenho 4.400 mili, então tá em 10 a menos 3 ampere-hora. Eu pego os amperes que ele me deu e eu vou cortar ampere com ampere e achar o mesmo tempo. Quando tem questão de bateria, de coisa do tipo de notebook, eu geralmente faço assim, que às vezes ele dá muita informação nessas questões, só fica meio socorro. Aí eu faço a divisão, eu chego no gabarito de 2,2 horas, como ele quer em minuto, é só passar para minuto, multiplicando por 60 aqui, e a gente chega na resposta da letra C. Também dá para fazer dessa forma. Eu tinha colocado isso, mas para falar que a física ela não é uma coisa tão enrijecida, sabe? Eu não enxergo dessa forma, tão enrijecida. Posso só fazer uma adição nessa questão, que também questões dessas de bateria, quando dava, tipo assim, ampere, hora, eu ficava, gente, o que que é isso? Pô, eu nunca vi isso. Também é uma forma de energia. Então, tipo, também abre mais o teu olhar se tu pensar que isso é energia, e tu pode montar uma formulazinha, se tu não consegue interpretar assim, que é literalmente ampere vezes hora. Pronto. É corrente vezes tempo. Pronto, isso já também vai te ajudar muito. Eu acho que existem muitas saídas, e inclusive, pensando até nessa fórmula aqui, a gente pode associar, a gente pode chegar muito rápido por exemplo, vou desenhar aqui. Digamos que tem um bichinho aqui, aí aqui tem 20 e aqui tem 40, digamos assim. Eu não sei muito bem como explicar, não, gente. Mas é porque, baseando-se nessa relação que a gente tem, a gente pode dizer que um é o inverso do outro. Isso aí na física dá para associar, por exemplo, com o movimento circular, quando tem o número de voltas, a frequência, dá para associar, dá para fazer essa mesma associação com a matemática, da gente pensar assim, um é o inverso do outro. Então, se aqui está passando uma determinada corrente, é porque eu acho que fica melhor com a questão específica. Mas se aqui estava passando uma corrente de 0,5, e aqui tem o dobro da resistência,
ela vai cair pela metade, com base nessa fórmula aqui. Eu não sei se ficou muito claro, não, porque eu acho que fica melhor com a questão em si. Mas dá para fazer essas associações também e chegar numa resposta mais rápida. Assim como dá para pensar alguns conceitos de resistência equivalente, como eu estava falando, para você fazer, achar resistência equivalente assim, em um circuito. Alguém já viu algo parecido em questão? Aqui, gente, por exemplo, eu vou só pegar esse trecho aqui. Aqui é o dobro desse daqui. Aqui passava uma de 0,5, segunda questão, vou só falar sobre isso. Aqui passava uma de 0,5. Se você fizesse as contas, você ia chegar num valor de 1 ampere. As contas, tipo, na forma tradicional. Só que você pode pensar, aqui está passando metade. 60 metade de 120. Então, isso significa que a minha corrente vai ser o dobro, porque ambas são inversamente proporcionais. Dá para pensar dessa forma. Na matemática chegar mais rápido. Claro que se você se sentir mais segura fazendo do jeito tradicional, pensando em todos os elementos, dá certo também. Mas é porque são coisas que ajudam a chegar mais rápido no que você quer achar, como é que você vai resolver a questão e coisa do tipo. Aí aqui, por exemplo, tem aquele conceito que isso aqui é meio assustador quando a gente para pensar assim, ver uns circuitos. Posso tentar montar a questão, qualquer coisa. É porque esse circuito é bem feio, aquele daquela questão. Eu acho que foi até essa questão que a aluna estava falando, não sei. Qual? A anterior, você tá falando? Essa daí? Foi essa daqui? Sim. Sim. Pode resolver. Vou Não, meter pode um outro abrir aqui. qualquer coisa. Porque assim, fica complementar. Qualquer coisa Sim, você vai falando aí. O que eu tiver, eu falo aqui. qualquer coisa tu resolve. Porque o que eu tinha de contribuição era basicamente isso, eu acho. Eu tinha colocado alguns pontos aqui. Eu Vai tinha. mostrando, aproveita as questões que você separou, vai mostrando a diferença na organização para fazer elas. Aí a gente passa, porque tem algumas muito interessantes, né? Então, o que que tem de diferente de uma para outra? Pronto, por exemplo, essa daqui, sempre que eu bato o olho em resistências equivalentes, que tá tudo igual, eu já sei que o que eu vou ter que fazer tenho 3, né? Então, eu só vou dividir pela quantidade e eu vou achar a minha resistência equivalente. Sempre que tiver assim, você pega a quantidade que tem da resistência e você divide pelo total que tem. Aí você acha a resistência equivalente. Aqui é a mesma coisa, aqui tem 12, 12, 12. Eu pego 12, divido por 3, achei a minha resistência equivalente. Aí isso aqui vira isso aqui, basicamente. Aí vai ficar feio, gente. Vai ficar horroroso. Mas aí vira isso aqui, ó. Porque o trabalho que a gente tem em circuito é basicamente a gente transformar o que a gente está vendo de feio em um negócio mais bonitinho. Vai ficar tudo em série, a gente vai somar e vai ser lindo. Aí o outro, 2 amperes, 2 ohms, aliás, 2 ohms aqui. Ai, gente, pelo amor de Deus. Aí vem outro de 2 ohms.
Aí 204, enfim. Aí ele vai conduzindo como se fosse em série. Ele se transforma, digamos assim. E nesses aqui, assim, eu não faço, nunca faço por essa forma aqui, assim. Dessa, né? Aí você, 1/60, mais não sei o que, não sei o que lá. Eu nunca faço assim. Eu sempre reparto. Eu pego esses dois, eu vou fazendo um por um. Eu pego o que eu preciso aqui. Aí eu uso aquela que é assim, ó. A REC é igual a 60 vezes 30. Em cima você multiplica, embaixo você soma. Eu vou fazendo um por um até reduzir daquela forma que eu tinha tentado mostrar nos desenhos assim. Aí eu vou reduzindo, 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 até ele ficar bonitinho desse jeito. Eu acho mais fácil fazer dessa forma do que com aquela outra forma muito grandona. E chego mais rápido na resposta. Gostei. Essa eu nunca tinha pensado desse jeito, não. Tem outra para mostrar? Era basicamente isso. Tá. Então, beleza. Aí na ordem, né? Rei, depois a Luma. Também faz contribuição. E se mais alguém tiver tido insight que queira compartilhar, gente, esse é o momento. Lembra que a ideia, a proposta do nosso laboratório não é uma aula, e nenhuma dessas meninas são professoras aqui, mentoras, nada disso. O que a gente faz a gente passou o último ciclo estudando muito eletrodinâmica para fazer essas provas, e aí a ideia é que a gente se une aqui e vai trocando os insights que a gente foi tendo, entendem? E aí a gente vai somando, isso aqui está sendo gravado, porque cada um tendo seus insights, a gente pode complementar os nossos, ter novos, e a ideia é que a gente vença a eletrodinâmica, por isso que a gente tem as temáticas fechadas, e a ideia é realmente, se fosse na academia, a gente chamaria de mesa de trabalho, que é quando a gente não tem nada organizado na verdade, a gente vai ficar falando sobre coisas e debatendo, mas isso é uma das paradas, pelo menos, né, vocês, quando forem acadêmicas, vão fazer isso, é uma das coisas mais valiosas que a gente tem na academia quando a gente está construindo um projeto. De fato, assim, é uma das coisas que mais a gente vai priorizar, porque você aprende muito, né, e você cresce muito no que você estiver estudando, se preparando ali, em um encontro. E se vocês fizerem isso na vida profissional de vocês, é muito caro pagar para ter um encontro assim. Sem sacanagem. Rê, pode seguir. Tá, eu vou pegar essa questão do simulado que a gente fez. Acredito que a maioria já resolveu, mas acho que é válido essa outra interpretação. E aí, antes de ler a questão, algo que eu queria falar para vocês também, que é algo óbvio, só que a gente só escuta tanto aquilo DDP, que é a diferença de potencial, que a gente não se troca, que a diferença de potencial é literalmente uma diferença entre potenciais. Então, entre dois pontos de um circuito, sempre vai haver, cada vez que passa por uma lâmpada, que passa por uma pilha, nesse caso, vai ter uma diferença de potencial. Então, algo que, por exemplo, esse meu professor, ele ensinou também a gente pensar, que, por exemplo, aqui tem um circuito, tá? Sempre sai a gente analisando no sistema, né, da eletrodinâmica do positivo para o negativo, então do polo positivo para o negativo. E aí algo que ajuda muito a pensar também, a criar essa lógica de diferença de potencial, seria imaginar, por exemplo, esse circuito tem 12 volts. Uma coisa que ajuda a imaginar é que saindo do lado positivo, digamos que é o lado que começa, né, porque o circuito está sempre, os elétrons estão sempre girando ali nele, mas digamos que vamos dizer que começam 12 no positivo, saiu desse positivo com 12 de potencial, ao passar por essa lâmpada, vai acontecer por essa resistência, vai acontecer uma diferença de potencial. Por quê? Porque essa resistência é uma força resistente, então ela vai resistir essa corrente de passar. Então, ao fazer isso, a quantidade que passa vai ser uma quantidade menor do que passaria se fosse, por exemplo, um curto-circuito. Por isso que a eletricidade, ela escolhe passar pelo curto-circuito, porque lá não tem nenhuma resistência. Então, lá ele não vai perder potencial, ele vai passar direto, ele não vai perder nada. Por isso que ele sempre, quando tiver uma resistência e um curto, ele vai querer passar pelo curto.
e não pela resistência. Então, por exemplo, nesse circuito, ao passar por essa resistência, ela vai pegar, é como se ela pegasse a DDP para ela. Então, o que sai aqui é uma quantidade diferente. E, por exemplo, nesse eu só botei 1, mas pensando com vários, vai ser a mesma coisa. Então, o que ajuda a pensar é que ela sai com uma quantidade e ela tem que chegar com 0. Tu pensa assim, ela sai com um valor e ela tem que chegar zerada, para recomeçar de novo o circuito com 12 de DDP. Então, isso ajuda muito a criar essa lógica, tá? Que eu vou usar para essa questão. Agora, vamos para o enunciado ler rapidinho, que esse controle, ele funciona com uma diferença de potencial. Ele deu aqui que para funcionar é preciso ter uma diferença de potencial e deu o valor de 3 volts. Então, ele tem que funcionar com 3 volts. E aí, ele dá a explicação que cada pilha tem 1,5 volt cada, e ele explica como que funciona uma ligação em série em paralelo. Uma ligação em série, quando tem 2 resistências, pilhas, em série, se soma os valores. Então, se cada uma tem 1,5, a soma vai gerar 3 volts. Agora, se fosse em paralelo, fazer simplesinho assim, se fosse cada uma com 1,5, não daria 3 volts, porque daria aquilo que a Maria falou. Tu pega elas e divide pela quantidade que tem. Então, isso aqui daria 0,75. Então, não fechou os 3 volts. Não fechou a diferença de potencial necessária para passar. Então, a gente já sabe... Ai, peraí, só um segundo. Eu amo que do nada tem a cachorra. Chegou gente aqui em casa e a cara abriu o barraco. Não, pai, deixa eu... Não, meu Deus. Essa parte não pode ser perdida numa gravação. Todo mundo aqui tinha conseguido fazer essa questão e acertar? Tá, Boa. resolvido o problema. Agora, continuando. Então, a gente viu que tem que ser em série, que já não dá para ser em paralelo, porque não atinge a quantidade necessária de DP, diferença de potencial. Agora, a gente começa analisando pelas cores. Algumas a gente já consegue perceber direto que é paralelo, mas eu vou analisar mesmo assim, só para fazer sentido nessa construção. Então, pensando que o início do circuito tem uma diferença de potencial, o final dele vai ter uma diferença de potencial diferente. E eu vou usar isso para demonstrar isso utilizando cores. Então, vou começar aqui a saída. Eu vou supor para todos que a parte de cima é o mais e a parte de baixo é o menos, só para ter essa sequência. Então, por exemplo, sair daqui. Ok, beleza? É literalmente pintando as cores até chegar num resistor, até chegar numa lâmpada, até chegar numa pilha. Ok, saí aqui, deu mais, ou seja, são valores que estão com uma diferença, digamos, positiva ali e fechou as cores, beleza. Saindo, tem que dar outra cor. E esses potenciais aqui estão batendo. Ok, essa aqui até poderia ser a resposta certa, mas aí vem aquilo, a gente descobriu que a resposta tem que ser em série. Essa aqui é paralelo. Que paralelo, de novo, é a parte literal da palavra, paralelo. 2 elementos em paralelo. Então, essa aqui não vai ser só por causa disso. Mas se fosse para ser em paralelo, essa aqui seria a resposta. Seguindo para a letra B. Vamos pegar aqui. Saí do gerador, do início da bateria. Ok, parei aqui. Tá. Deu um potencial, beleza. Saindo dele, tem que dar outro potencial. E lembrando que quando a gente sai de um para chegar em outro, ou seja, sair de um lado para chegar no outro, que é nesse caso, ou sair desse aqui para chegar no outro, tem que ter o quê? Diferença de potencial. Então, eles não podem ser iguais, porque é necessário uma diferença de potencial para o circuito rodar. Então, por enquanto, vamos confirmar aqui, saindo... Ok, esse aqui tá ok por enquanto. Vamos analisar os próximos. Esse aqui, sair daqui, ok. Sair daqui, já não deu. Porque a diferença, esse aqui é positivo, mas pegando a mesma cor, seguindo a mesma cor, essa aqui já gerou uma diferença de potencial negativa. Então, ele já não pode ser, porque eles teriam que ser a mesma cor para seguir para o próximo dessa diferença de potencial.
como elas são todo esse circuito conectou na cor rosa, eles deveriam ter o mesmo potencial. Então já não pode ser negativo, porque um é mais, outro é menos, então já não bateu essa diferença de potencial. Então já não pode ser. Se fosse nesse caso aqui, ó, aqui daria. Aqui daria, porque se chegou em um, chegou em outro. Beleza. Mas esse aqui não dá, porque eles não estão, por exemplo, esse aqui não está conectado com esse aqui, então já não é válido, entendeu? Mas, por exemplo, esse aqui está conectado com esse aqui. Então, aí já poderia. Mas como a gente viu que aqui, ó, entre esses dois, saindo da mesmo gerador, assim, deu desses valores, a gente já pode desconsiderar. Não tem como ser. Vindo para esse próximo. Ok, vim aqui. Deu aqui mais, menos, dentro da mesma cor, saindo desse gerador. Não pode ser. Tirei. Próximo. Vim esse aqui, ok, tá tranquilo. Saí desse aqui até esse aqui. Não pode ser. Um encontrou o outro e deu potenciais iguais, sendo que o negócio é que tem que ter diferença de potencial. Então, esse aqui também já está anulado, e assim a gente chegou na resposta da letra B. Cara, eu amei isso. Vamos montar uma lista só para a gente ficar treinando esse desenhozinho de cores. Acho que vai ser muito, muito, muito legal. Cris, eu levantou aqui a mão e depois eu vou passar para a Luma. Pode falar, Cris. Então, é porque eu sou meio bitolada com essas coisas do Enem, e eu acho ele tão democrático. É porque geralmente essas questões eles pedem a habilidade, né? Que é compreender manuais de instrução. Aí, se você olhar, é um controle remoto. E quando eu fui fazer essa questão, eu não sabia nada disso do que a Renata falou. Eu aprendi muito agora. Aí eu só pensei no controle mesmo, porque é a analogia que a Maria falou, da análise dimensional, né? Eu só pensei que a pilha você tem que colocar como que ela era o controle, mesmo se ela for uma lado a lado, ela tem que ser o positivo com o negativo. Aí agora eu estou entendendo o que é isso na vida através da teoria da Renata falando, sabe? Mas eu sempre penso assim, nossa, o Enem é tão democrático que ele coloca uma coisa assim do dia a dia e a gente para fazer essa análise. Eu acho muito bacana isso. Eu também, eu fiz essa questão, eu acertei também pensando a mesma coisa, no controle. Pensando como é que é a pilha. Mas agora faz o sentido de que por que não faz total. Porque não pode conectar os polos, o negativo e coisa junto um com o outro, porque isso não gera diferença de potencial. Então, não vai passar a corrente porque não teve a diferença, e é preciso ter a diferença. Aí, a Luma só responder que ela perguntou ali se, em paralelo, a DDP diminui. Acontece que quando a gente sai pensando que a pilha era uma resistência de um lado para o outro, vai ter que diminuir a DDP, porque é como se fosse uma resistência. Então, isso vale tanto para série quanto para paralelo, porque tem que pensar que, mesmo sendo uma pilha, ainda é um fator de resistência. Então, se for uma lâmpada, vai ser uma resistência, e a resistência resiste. Então, chegou do lado da resistência, do outro lado vai sair menos, porque é como se ela segurasse, ela pegasse para si, resistisse com essa força, e tu só vai conseguir sair com uma quantidade menor de força. Muito boa. E aí já pode aproveitar, Luma, já. Sim, uma coisa legal é que essa visão aí de pilhas é muito boa, porque também pode cair em química, que inclusive já caiu, que tipo assim, a pessoa errava justamente por causa disso dos polos, sabe? Tipo, tá tudo interligado no final, porque a parte de eletroquímica, a gente tá falando de pilhas, né? Então, a bateria também é tipo um gerador. Enfim, deixa eu ver como é que compartilha aqui, eu acho que é 20, que vergonha, que eu nunca fiz isso. Tá saindo meu áudio aí para vocês? Tá sim. Pronto. Ó, vamos resolver aqui essa questão. Que, tipo assim, você olhando pela primeira vez dá muito medo, né? Porque essas questões que tem esses circuitos doidos dá um medo na pessoa. Mas uma dica que eu tenho é meio que você fazer uma regra do varal. Como assim? Um varal de roupas. O varal de roupas é basicamente uma linha, né? Então vamos desenhar aqui uma linha. Aqui é o meu varal, essa linha azul que eu criei. Beleza. A segunda coisa que me ajuda muito é dar letras para os pontos, dar letras para os nós. Porque
por mais que você não esteja enxergando, depois de você criar esses nós, você vai começar a enxergar. Então, o primeiro passo que eu faço é, eu vou botar o ponto nas duas extremidades. Então, tipo, eu vou chamar esse ponto aqui da extremidade esquerda, meu Deus, o negócio tá andando, de A, e vou chamar a outra extremidade da direita de B. Beleza. E eu vou botar aqui no meu varal, letra A e letra B. Pronto. Agora, eu vou ir dando outras letras para esses pontos que estão entre o A e o B, beleza? Por quê? Porque é aquilo que a Rê falou, né? Porque, tipo assim, se a gente tem um resistor, automaticamente, essa DDP ela vai diminuir. Então, não vai ser mais o mesmo ponto, tipo, não vai ser mais o mesmo nó, não vai ter mais a mesma diferença de potencial. Então, aqui, ó, nesse primeiro resistor de cima, de 6 ohms, vai ter um resistor. Com isso, não vai ser mais o ponto A que vai vir para aqui, vai ser um outro ponto que eu vou chamar de C. Um exemplo. Essa parte aqui do meio, ela também vai ser C. Por quê? Porque a gente não tem nenhum resistor aqui, entendeu? E só o que muda, basicamente, a letra desse ponto é esse resistor, tá? E uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é essa parte que tem ou de amperímetro, ou de voltímetro, ou de fusível, porque vocês às vezes pensam que, porque eu tenho aqui um amperímetro, ele vai mudar a minha DDP. Então, aqui vai ser um ponto D. E não, tá? Uma coisa que os resistores elétricos têm é que eles não interferem no circuito, entendeu? Então, tipo, se tem um fusível ali, ele não vai interferir no circuito, como tinha naquela questão que a Maria botou, que tinha um fusível lá. Você não tinha que contar o fusível como uma resistência, entendeu? Esses elementos, eles não interferem, eles estão ali só para medir. Beleza, ponto C. Aqui, ó, antes do 3, vocês estão vendo que não tem nenhuma resistência nesse caminho aqui. Então, vai ser A, beleza? Aqui, ó, passei esse de 20. Ó, tem um resistor. Então, eu vou chamar... Uai, gente, o que foi isso? Sumiu. Ó, vou chamar esse daqui de D, beleza? E você pode ver que esse D, ele está sendo compartilhado com esse de 4 ohms e esse de 20 ohms. Aqui, você meio que já botou todos os pontos que você tem. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá para a minha corda. No ponto A, quem está ligado de A para B são todos esses elementos, beleza? Ó, vocês estão percebendo que entre A e C, e aqui, ó, a gente tem esse resistor de 6 ohms, esse daqui de 3 ohms, que eles estão ligados entre A e C? Se eles estão ligados pelos mesmos dois pontos, significa que eles estão em paralelo. Então, tem aqui, ó, A e C. E aí, você pode montar um circuito. Você pode ir ligando esses pontos. No caso, o C e o D, ele vai ter que estar entre o A e o B, porque, como eu falei, todos os outros pontos que você vai botar aqui, vai ter que estar entre esses dois pontos que você botou no início do varal, entendeu? Então, aqui, ó, de A para B, montei o resistor aqui de 6 ohms. E de A para B, a gente tem também aqui um de 3 ohms. Então, consequentemente, você já viu que eles estão em paralelo. Beleza. Aí, vocês estão vendo que tem um outro resistor aqui, que é o pontinho D que eu criei. Beleza. Tem um resistor que ele tá de C para B. Vocês estão vendo, ó? Esse de 12 ohms. De C para B. C para B, eu tenho aqui 12 ohms. E do C para o D, eu tenho de 4 ohms. C para D, eu tenho um de 4 ohms. E daqui, que a gente tem o de A para B, a gente não tem, na verdade, porque a gente só tem um de A para D, que é o de 20 ohms. Então, vai ficar uma bagunça, mas é melhor do que esse. Beleza. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é resolver esse primeiro resistor de AC, beleza? Então, eu vou resolver esse primeiro resistor. Uma coisa interessante de vocês perceberem é que essa parte aqui de 3 ohms com essa de 4 ohms, eles estão, os dois, entre aspas, se eu fizer uma associação em série deles, eles vão estar entre o ponto A e D. Eu sei que pode estar um pouco bugado de entender, mas eu acho que é muito a prática de quando você vai localizando os pontos. Tem essa parte do varal, que, tipo assim, o meu professor indicou,
Mas eu, uma, Gabriele, prefiro enxergar pelas próprias letras que eu criei, que eu acho mais fácil. Então, tipo assim, esse aqui eu sei que está em paralelo. Depois que eu resolver esse primeiro, deixa eu apagar aqui que tá muito bagunçado. Depois que eu resolver esse primeiro, que eu sei que é o primeiro que está em paralelo, ele vai se tornar um só. A partir do momento que ele se torna um só, eu sei também que esses dois aqui, ó, eles estão em paralelos, porque eu tinha botado que isso aqui era C, isso aqui era C, isso aqui era D, isso aqui era D. Então, esse daqui também está em paralelo. No final, eu vou chegar numa parte que vai estar entre esse ponto aqui, ó, vai estar a equivalência desse paralelo, que tipo vai estar assim, o primeiro paralelo. Depois, eu tenho o segundo paralelo, que vai dar esse resultado aqui, ó. A gente vai ter outro paralelo. E eu vou ter, por fim, o de 20 ohms, que tipo, ele vai estar em paralelo com esses dois em série. Entendeu? Então, tipo, é essa visão que eu tenho, pelo menos. Não sei se vocês entenderam. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso explicar de novo. Mas, basicamente, o que me ajuda é essa parte dos pontos, porque eu não gosto tanto do varal, porque às vezes eu me perco, mas o que eu olho é os pontos. Cara, eu tô vendo que esses dois resistores, eles estão dividindo os mesmos pontos. E por mais ilógico que possa estar aparecendo no circuito, aquilo ali vai ser em paralelo, entendeu? Você só tem que tomar cuidado quando o circuito é em série, porque quando é em série, esse nó ele não pode estar dividindo com outros. Tipo assim, esse ponto C, ele está dividindo com esses outros dois aqui. Então, eu teria que calcular primeiro o paralelo para depois ir para o em série. Entendeu? Porque uma das teorias que tem da física é que quem está em série, ele divide, tipo, um nó em comum. Só que esse nó, ele não pode estar sendo dividido pelos outros. Então, por isso que normalmente a gente começa as questões resolvendo as questões de paralelo, entendeu? Não sei se vocês entenderam, gente, que eu tô sem olhar o chat, se alguém tiver mandado alguma coisa. Olha, até eu entendi. Então, eu, Sério, eu sério mesmo. entendi e eu Eu sei que gostei ficou muito muito. bugado. Se eu não, eu posso tentar pegar um circuito mais simples, porque aí fica mais óbvio de entender que, tipo assim, você separando os pontos fica muito interessante. Porque você olha a imagem e você vê, oxe, agora que eu fui perceber que esse ponto A e B, eles estão dividindo mesmo, cara. Mesmo que, sei lá, na imagem eu não tenha visto isso, eu passei a enxergar isso a partir dos pontos que eu criei, entendeu? Consegue achar uma questão então mais simples, só para a gente fechar? Sim, vou procurar um aqui. Ah, então boa. E mais alguém? Tem alguma colaboração? Ou alguma coisa que pensou a partir disso? Tá. E aí Eu vou só fechar aí. lembrei, Ah, só pode falar, lembrei de pode uma falar. questão do Enem, que ele pedia, se eu não me engano, era ponto A e B. Aí tinha que resolver por esse esqueminha, porque senão você não saía do canto. É uma questão assustadora. Eu não lembro de qual não, como era o comando, mas Depois a gente procura e joga lá no grupo da tutoria, porque aí já a gente já aproveita, né, para expandir ali a possibilidade. Mas eu gostei muito do nosso laboratório. Ah, e a Luma achou. A questãozinha simples. Luma, só não está saindo o seu áudio. Eu falando mutado aqui, gente. Ah, meu Deus. Eu imaginei. Pronto, pronto. Tá, então aqui a gente tem uma diferença de potencial, a gente tem o polo mais e o polo menos. A gente meio que convém que a corrente ela sai do positivo para o negativo, então ela vai fazer esse caminho aqui. A primeira coisa que eu faço, como eu falei, é dar nome aos pontos. Então aqui eu tenho uma dobra, eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de A, porque também não teve nenhuma resistência, não teve nenhum elemento que tire essa minha diferença de potencial. Aqui A também, porque a gente não tem nada. Aqui A. A. Beleza. Aqui, ó, nesse RA, a gente tem um resistor. Então, não vai ser o mesmo ponto mais. Ele vai se chamar de B. Aqui, ó, você pode ver que o B, ele vai seguindo aqui. Aqui é B, aqui também é B. Aqui também é B, aqui também é B. Beleza. Aqui, ó, quando eu tenho no RB1, você tem um resistor. Então, automaticamente aqui já vai ser um ponto C. E aqui é o ponto B mesmo, porque a gente não tem nenhuma resistência
nesse caminho aqui. Beleza. Então, o que é que eu percebi já de início? Que aqui eu tenho um ponto A e um ponto B que está entre esses dois resistores, RB1 e RB2. Eu tenho aqui o ponto A e o ponto B também no RA. Então, isso significa que eles estão em paralelo. Só que atenção, está em paralelo todos esses daqui em conjunto. Entendeu? Esses dois aqui. Esse ponto C, vocês estão vendo que ele é único. Tipo, ele não tem mais em nenhum lugar. E ele só está sendo dividido entre o RB1 e o RB2. Consequentemente, eles estão em série. Então, para a gente resolver em série, a gente faz essa soma. Entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês percebam, que dá para fazer muito pelos pontos. Aí, depois que você achar o resistor equivalente a esses dois, você vai chegar num circuito basicamente só em paralelo. Vai chegar um circuito mais ou menos assim, porque aqui vai estar o RA e aqui vai estar o resistor equivalente. Então, é isso, é você ir indo por partes. Então, eu vi que esse daqui, ele dividiu somente entre esses dois resistores, então eles estão em série. E esse A e o B, ele está dividindo tanto o RA quanto o resistor equivalente de RB1 com RB2, entendeu? Eu só Nossa, não vou eu fazer as amei. questões porque vai ficar muito longa a Não, e a resolução. gente já deu aqui o nosso tempo, mas muito, muito, muito legal. Gostei muito. E vai ficar gravado. Então, depois a gente pode até juntar, meninas, e essas questões que vocês trouxeram, a gente organiza, eu boto no material e a gente já bota uma lista extra, exatamente focando nos pontos que a gente trabalhou. Que eu acho que amarra e a gente vai para domingo para gabaritar a eletrodinâmica. E nunca mais a gente fala sobre isso nesse sprint final, tá bom? Vocês me deixam em paz até a turma do ano que vem, por favor? Porque, pelo amor de Deus. Na semana que vem, lembrando, né? Eu quero muito conseguir sustentar esses laboratórios desse jeito, é o jeito que eu acredito, porque senão é mais do mesmo dos outros encontros. Então, a gente tem encontro ao vivo para falar sobre a leitura estratégica, para fazer as marcações, para olhar, né, como é que faz as questões de física. A gente tem as listas de GPS, com os conteúdos mais cobrados para a gente fazer e aplicar essas ferramentas que a gente está recebendo nos ao vivo. A gente tem oficina de questão de dia 2 com a Letícia, passando pelos conteúdos mais cobrados, exatamente para tirar dúvida, para aprender macete, todo esse caos que pode ser um conteúdo que a gente sabe que vai estar lá e que a gente também tem insegurança se acessa. E a gente sempre fecha, né, para conseguir estar tudo conectadinho com o laboratório, porque como a gente passou muito tempo investindo em estudar, em fazer listas, qual é o melhor dos mundos? Que a gente consiga sentar sem pressão e a gente consiga trocar as coisas que foram virando pra gente. Porque quando a gente faz essa organização, as chances, né, gente, é que a gente tenha mais segurança com as questões, a gente tenha menos medo com esse conteúdo e a gente vai pescando ali outras formas que a gente também pode facilitar o nosso processo. Então, eu realmente acredito muito nesse formato para reta final, para sprint final, de crescimento rápido. Então, você vai ver que domingo você já vai poder aplicar todas as coisas que você, teoricamente, né, teve para trabalhar nesse ciclo sobre eletrodinâmica, mas você também vai conseguir aplicar vários macetes, como a própria Aline, né, que a gente teve a oficina com a Letícia no sábado. Domingo, teve uma questão que era só usar o macete que vocês aprenderam no sábado. Então, cara, isso é o gostoso da gente estar aqui, tá bom? Semana que vem, eu lembro que eu tinha colocado 2 conteúdos, mas eu acho, desse jeito que a gente foi compartilhando, eu acho que é muito mais bacana a gente deixar só um conteúdo pra gente poder explorar. No nosso calendário, eu tinha... Aí, também, a Aninha falou que acertou a questão da prova do Enem por causa da oficina. Esse é o objetivo. E aí eu tinha colocado estequiometria pra semana que vem. Por quê? Porque é outro conteúdo que a gente tem muito medo, né? A gente ainda não focou tanto, assim, em química, né? Tanto quanto a gente tá focando em física, até porque o nosso desafio maior esse ano como turma é física mesmo. Porém, eu vou botar uma enquete lá no grupo pra gente ver se a gente realmente traz, porque a gente teria uma urgência muito legal também, que é função, que a gente tá estudando muito, ou a gente pode fechar alguma coisa que a gente focou muito, tá? Nesse ciclo. Então, o conteúdo a gente vai definir lá no grupo do que vai vir e a gente vai trazer nesse formato, tá? Mas eu também vou listar ali para cada matéria os conteúdos que a gente precisa conseguir passar por todo esse ciclo em outubro pra gente garantir que vai ser questão certa do Enem. Porque, por exemplo, função, a gente sabe que a galera vai ter medo, a gente pode mandar bem. Estequiometria, a gente sabe que pode mandar bem. Agora, eletrodinâmica, a gente pode fazer um formato desse com ondulatória. Tem noção? Assim, são vários conteúdos que pode dar muito problema e que se a gente mata, assim, a prova vai ficar cada vez mais simples. Então, o objetivo é esse. Quarta-feira que vem, 8 horas da manhã, a gente está aqui para mais um laboratório. Vai dar bom, tá bom? Depois, por favor, me manda lá no grupo o feedback de como é que foi a experiência do laboratório de hoje, pra gente poder ajustar e melhorar.